Hoje nós iniciaremos um estudo a respeito de questões mais eclesiásticas. Uma palavrinha difícil que basicamente quer dizer questões de igreja, ou questões que envolvem a igreja. Hoje nós falaremos exatamente sobre o conceito de igreja. Nós estudaremos um pouco essa ideia, porque é um conceito que infelizmente é um tanto mal compreendido e que traz problemas para a nossa visão religiosa ou visão cristã. Por isso, a ideia, como temos feito nessa série, é estudarmos como esses aspectos doutrinários eles podem ser melhor compreendidos ou tirarmos algumas dúvidas que possam eventualmente existir. Tudo bem? Nós vamos, então, tratar de algumas questões a respeito da ideia de igreja e refletimos sobre algumas coisas bem relevantes nesse contexto. Em primeiro lugar, eu quero te lembrar que quando nós falamos de igreja, você precisa dissociar da sua mente, ou seja, tirar da sua mente imediatamente a ideia de que igreja seria equivalente a um templo ou ao santuário na Bíblia. Essa questão nós já abordamos algumas semanas, meses atrás, na realidade, numa série que inclusive eu conduzi aqui sobre santuário, e nós terminamos exatamente falando a respeito da ideia de igreja que não tem relação direta com a ideia de santuário. Então pense um pouquinho comigo, vamos relembrar algumas coisas, mas depois você pode retomar essa série caso você queira, está lá no canal da igreja também. O que nós temos na Bíblia sobre o santuário, né? Deus ele nos cria lá em Gênesis, e lá na criação ele se relaciona intimamente conosco, certo? Deus ele consegue estar conosco, mas em razão do pecado, dessa rebelião que nós entramos, nós vemos essa relação se rompendo. A partir daí, Deus não consegue se relacionar diretamente conosco. E ele então institui alguns meios de revelação. Inclusive, ele vai instituir os profetas como indivíduos que vão comunicar a vontade de Deus para nós, mas num aspecto de presença direta e de, enfim, ação para salvar a humanidade, Deus ele vai finalmente instituir o santuário, o templo. Você deve se lembrar que houve algumas fases do santuário na Bíblia, desde a tenda que você tem lá construída por Moisés, até finalmente aquele templo que Jesus entra ainda, que seria destruído alguns anos depois que Jesus morresse e ressuscitasse. Em todas essas etapas, contudo, o santuário ele tinha uma função. Além de salvar a humanidade, Deus salvar a humanidade por intermédio das ações que eram ali praticadas e que apontavam para Jesus, o santuário ele tinha a função de fazer com que Deus habitasse no meio do povo. Está lá em Êxodo, inclusive. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. O santuário ele tinha então essa questão. É algo até muito forte na Bíblia, falando que quando Deus ele estava presente no santuário, descia uma nuvem do céu e aquilo enchia o santuário e Deus estava ali presente, todos viam isso. Algo que infelizmente é perdido ainda antes de Jesus vir e morrer. Você deve se lembrar que quando o santuário ele é reconstruído, no período ali de Esdras, Neemias, Ageu e etc., há ali um grande pranto, um grande choro diante do santuário, porque não há mais a presença, a glória de Deus nele. Enfim, o santuário ele tinha então essa função. Quando a gente pensa em igreja, no entanto, a gente tem que entender que igreja não tem a ver com o santuário. A igreja, ela surge em um contexto completamente diferente. O seu parâmetro, ou o seu antecessor ali, se a gente for falar de judaísmo, é a ideia de sinagoga. A ideia de igreja judaica ali. Qual que seria mais ou menos essa ideia? Os judeus, quando eles são ali punidos por Deus, em razão da quebra da aliança, em razão da sua infidelidade, eles são levados como escravos ou cativos para a Babilônia. Você se lembra disso? Se não, eu resumo para você. Eles falham perante Deus e Deus ele permite que eles sejam levados escravos para outro lugar, para a Babilônia. Ali vão acontecer algumas histórias, como de Ezequiel, histórias como a de Daniel, famoso, tudo isso nesse contexto ali. E é distante de Jerusalém, distante do templo que estava destruído, inclusive, que o povo ele começa a se reunir. E se reunir ali para poder orar, para poder adorar e para aprender a respeito de Deus. E as sinagogas elas começam a surgir. Era um grupo de pessoas que se reuniam para poder aprender sobre Deus, para orar, para adorar e por aí vai.
essa construção ali, as sinagogas, elas vão continuar até a vinda de Cristo, por exemplo, e até o início do cristianismo. E isso está muito presente na vivência ali do judaísmo do primeiro século, que vai ali formar o Novo Testamento. A igreja ela vai partir mais ou menos dessa ideia. E aí eu já começo falando para você, e provavelmente você já ouviu isso, por isso estou passando bem por alto, que a palavrinha igreja, por exemplo, que vai ser traduzida ali do grego, ela tem exatamente a ideia imediata de agrupamento, ou de, enfim, congregação, ajuntamento. O que é a igreja, então? É um ajuntamento de pessoas que têm um objetivo comum. Seja lá os judeus, quando estavam afastados de Israel, que se ajuntavam ali, seja os cristãos que se reuniam também. A igreja é uma congregação, um ajuntamento, uma reunião de pessoas. Nós, então, estamos aqui como igreja, um ajuntamento de pessoas agora, um agrupamento de pessoas, certo? Com o objetivo agora de aprender sobre Deus, de orar, de louvar a Deus e por aí vai. Igreja, então, surge nesse contexto, diferente da ideia de templo. Porque o templo, ele não servia ali, o santuário mesmo, a tenda da consagração, da congregação, enfim, não servia para o objetivo de reunir pessoas. Tanto que o acesso era restrito aos sacerdotes, por exemplo. É evidente que você tem uma função de salvação, que as pessoas adentram até o pátio. Mas essa ação aqui como a nossa, de estarmos juntos para aprender sobre Deus e etc., o templo ele não tem essa função. Quando a gente pensa então em igreja, a gente precisa entender que há essa distinção. Enquanto o templo tinha a função de trazer a presença de Deus para um mundo caído, além disso, a função de apresentar para nós o sistema de salvação que apontava para Jesus, a igreja nada mais é do que um agrupamento de pessoas que se reúnem para um fim comum. Pregar, ouvir a respeito de Deus, aprender, cantar e por aí vai. Em razão disso, algumas repercussões elas aparecem, né? A primeira delas é você entender que quando você vem até determinado lugar, como essa igreja, por exemplo, qualquer outra que você entrar, você não está vindo aqui para encontrar Deus como você ia, por exemplo, no templo, naquele tempo. Até porque a dinâmica bíblica do Novo Testamento, ela constrói a ideia de que, desde o momento que o templo é destruído e que ele não tem mais a função que ele tinha, porque Jesus veio e morreu, não há mais a necessidade de sacrifícios e etc., o processo de adoração que acontecia lá e de salvação, ele não mais acontece naquele prédio, mas ele passa para nós, os crentes. Se você quiser ler comigo isso, para poder ficar muito claro, abre lá a sua Bíblia, em 1 Coríntios, que a gente consegue ver bem isso. 1 Coríntios capítulo 3, nós temos um momento em que Paulo ele vai falar a respeito da igreja ali, da construção da comunidade, etc. E aí quando ele fala das pessoas e desse movimento cristão que ele vai chamar de igreja, ele traz aqui a ideia de santuário de Deus. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 10, para poder pensar e lembrar bem sobre essas questões. Antes de lermos, feche seus olhos para mais uma breve oração e logo continuamos. Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra e nesse momento pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito, nos ilumine e enche o nosso coração. É o que oramos em teu nome. Amém. Lá em 1 Coríntios 3, por exemplo, Paulo ele vai refletir, a partir do verso 10, sobre algumas questões a respeito do fundamento da igreja. E ele vai falar que esse fundamento nada mais é do que Jesus Cristo, não vem de nenhum outro lugar, ele é a base da igreja. E ele vai trazer uma linguagem um pouco metafórica e bonita aqui para falar sobre a importância de você lançar fundamentos fortes na igreja. Uma obra bem embasada. E aí depois que ele fala sobre isso, ele olha para a igreja de Corinto e ele diz no verso 16: não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado.
A ideia que Paulo ele traz aqui, não apenas aqui em 1 Coríntios 3, em vários outros momentos também, é que depois que o santuário, o templo, ele é destruído e ele perde a sua função, a presença de Deus ela é transferida desse local para o interior do crente. A partir daquele momento, você e eu, como igreja de Deus, somos o santuário de Deus. Não o prédio ou o edifício, mas a igreja como a congregação. Deus ele habita em nós. E aí entra a ideia que eu tinha comentado antes. Se você vem até uma igreja para esperar ali você se encontrar com Deus, você pode se sentir frustrado ao entender que Deus, como o próprio Paulo vai dizer em outros textos, não habita em construções humanas. Deus ele não habita em espaços. Deus ele habita em você. Por isso, a vivência diária é o que faz com que você permita que Deus ele habite em você. E aí você já cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, você vem até a igreja e por isso Deus está aqui presente. Porque todos nós estamos cheios de Deus. Mas não porque neste lugar específico Deus reside. Entende? É na sua vivência diária como santuário de Deus que Deus ele habita em você. E a gente se reúne aqui não para encontrar Deus, mas para outra finalidade que nós veremos mais adiante hoje ainda. Estou passando isso tudo bem por alto, mas depois você pode procurar essa pequena série que nós já fizemos, tá bem? Para que você tire aí algumas dúvidas, caso fique ainda. Eu preciso apenas que você entenda, antes da gente começar a estudar aqui, a igreja não é um templo. A igreja é um agrupamento de pessoas que se reúnem independentemente do local. Aquele local não é a moradia de Deus. Nós somos a moradia de Deus. E sim, todo lugar que nós vamos para cultuá-lo, para aprender a respeito dele, se torna um local sagrado, porque Deus está ali presente. Mas não por outras razões. Tudo bem? Porque qual que seria o problema de você pensar assim, talvez? Talvez assim você consideraria, como muitos, que eu posso viver a minha vida inteira, minha semana inteira, como se eu não tivesse proximidade nenhuma de Deus. Aí eu vou um dia na semana lá para a igreja, para lá eu receber o Espírito Santo, para ter contato com Deus. E aí depois eu volto e vivo minha vida normalmente de novo. E a igreja acaba sendo um local que não tem essa função, mas na cabeça de alguns acaba tendo, de encontro com Deus, sendo que isso deveria ser diário e constante na nossa vida. Aqui tendo uma função diferente. Tendo claro isso para você, e se não ficou claro, depois eu te convido a assistir essas aulas, porque esse não é o objetivo exato, a gente consegue ver na Bíblia algumas questões a respeito da Igreja de Deus, que eu gostaria de ir lendo com vocês. Se você quiser abrir lá em Efésios, alguns livros depois de Coríntios, no capítulo 5, nós temos uma descrição que inclusive nós estudamos recentemente quando falamos de casamento e família, nós lemos esse texto. Paulo ele traz aqui algumas informações a respeito do relacionamento familiar entre marido e mulher. E nesse contexto ele fala sobre algo que ele repete também várias vezes no Novo Testamento. Ele vai falar sobre a relação entre Jesus e a igreja. Um dos aspectos dessa relação, como nós vamos ver. Se você olhar lá comigo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, nós temos várias informações aparecendo. Quando a gente chega no verso 24, ele vai começar a dizer: a igreja está sujeita a Cristo. Ele vai continuar dizendo no verso 25, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, etc. Essa ideia ela vai se repetir pouco mais adiante, mas vai ser retomada por diversas vezes no Novo Testamento. A ideia de que Jesus, ele ama a igreja. Ele ama a tal ponto de querer dar a sua vida por ela. E é exatamente isso que acontece, né? Por amor a nós, como João vai dizer, no capítulo 3, verso 16, Deus ele entrega o seu próprio Filho para morrer por nós e nos trazer assim a vida eterna. Deus, então, ele olha para a sua igreja, ele olha para aqueles que são seus servos, que aceitam se relacionar com ele e que se reúnem assim como um grupo. E ele ama essas pessoas. Ele nos ama integralmente.
a ponto de dar a sua vida por nós, inclusive. Tudo bem? Eu sei que esse aspecto não deveria ser dúvida para ninguém, mas é importante a gente mencionar e reforçar. Falando ainda a respeito da relação de Cristo com a igreja, volte algumas páginas da sua Bíblia, lá comigo em 1 Coríntios novamente. Nós vamos voltar lá para o capítulo 12. E aqui nós vamos ficar um pouquinho mais. O capítulo 12 de 1 Coríntios é muito famoso. Ele fala sobre os dons espirituais que Deus ele entrega. E nesse contexto ele traz ali um trecho que ele vai falar a respeito da própria relação entre o ser humano, entre nós, servos de Deus, e Jesus. Ali nós temos algumas informações bem interessantes. Leia comigo a partir do verso 12. No capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos ali as seguintes informações. 1 Coríntios 12, verso 12. Olha como é que Paulo ele vai descrever para nós a relação entre Jesus e a igreja. Olha o que ele diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Primeira informação de Paulo. O corpo é um, essa imagem que ele vai construir, o corpo humano como sendo um, e tendo muitos membros, muitas partes nele, mas ainda assim, esses membros constituem um único corpo, assim também em relação a Cristo. E ele vai continuar no verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui, Paulo ele traz a informação de que, quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo ele começa a agir na nossa vida. E a partir do momento que ele age, nós somos impulsionados a nos relacionar com Cristo. E isso acontece oficialmente a partir do batismo. Mediante o batismo, nós oficialmente começamos a fazer parte do corpo de Cristo, mediante a condução do Espírito Santo. Certo? Vamos continuar. Quando a gente olha o verso 14, ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, você já deve ter ouvido esse texto, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ele vai repetir essa mesma ideia, falando a respeito do ouvido. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não faço parte do corpo, mas isso não faz com que ele deixe de ser. E se o olho falasse também o mesmo, a ideia seria a mesma. Paulo ele vai dizer que todos nós, quando convidados a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, nós recebemos ali o Espírito Santo e somos capacitados a isso. Mas o fato de fazermos parte não significa que nós somos todos iguais, mas sim que cada um de nós tem suas características e suas funções dentro da igreja. Isso fica claro a partir do verso 18, quando ele vai dizer, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus ele escolheu colocar você na igreja da forma como você é, aceitando ali as suas características e etc. Ele vai continuar dizendo, então, que o resultado disso é que é certo que temos muitos membros, mas o corpo é apenas um. E não pode, portanto, os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. E ele vai continuar nessas ideias. Vamos resumir de novo, para que você não perca essa metáfora de Paulo. Paulo ele se vale da imagem de um corpo, o corpo humano, para dizer que a igreja ela funciona dessa forma. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo ele age em você. E você adentra o corpo de Cristo, como um membro desse corpo, como um membro dessa igreja, como parte desse agrupamento, desse ajuntamento. E você tem as suas próprias características, a sua subjetividade, aquilo que faz você ser quem você é. E Deus, ele te traz dessa forma e te coloca dentro da igreja. Entenda que eu não estou falando aqui que Deus, ele te pega da forma como te encontrou lá, perdido, te coloca aqui e fala, pode continuar sendo exatamente o que você é. Não é isso. Nós temos todo o processo de santificação que a Bíblia descreve, de você se parecendo mais com Jesus, melhorando e crescendo na graça.
O ponto é, mesmo que todos nós sejamos pessoas servas de Deus, dedicados na obra, todos nós somos diferentes. E assim seremos sempre. Deus, ele escolheu agir conosco assim. E isso é necessário para que a igreja ela exista de fato. Paulo mesmo ele vai refletir sobre isso e vai dizer, se todos nós fôssemos da mesma forma, dificilmente a igreja existiria. Porque um desdobramento dessas formas diferentes das pessoas, das suas características, é você pensar que cada um pode servir de uma forma muito específica, de acordo com aquilo que ele vai falar antes, que são os dons ou os talentos que Deus deu. E aí a ideia é, Deus ele me capacita como parte da igreja dele para poder fazer algo, para, por exemplo, ensinar ou falar para a igreja, para conduzir a igreja, para ser um mestre da igreja, um professor. Ele vai chamar talvez a Soninha como sendo uma das líderes, um dos líderes da igreja, uma discipuladora. Ele vai chamar talvez o Zé para poder colocar ele como aquele que vai auxiliar no cuidado da estrutura da igreja. Ele vai colocar o irmão Rasquinho para louvar. E diante de todas essas características de cada um, nós vamos compor o corpo de Cristo, fazendo com que isso funcione de modo a que a igreja cumpra o seu objetivo. Nós vamos ver mais adiante. De toda forma, isso vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como nós vimos. Oficialmente adentramos a igreja por meio do batismo, e a partir daí somos parte do corpo de Cristo. O resultado disso é bem interessante, que Paulo ele menciona em um primeiro momento. Compreendendo isso, é impossível que eu olhe e fale, bom, eu não sou tão bom quanto a Guga. Eu não falo tão bem quanto ela, eu não canto tão bem quanto ela, eu não sou tão esperto quanto ela, então eu não posso fazer parte da igreja porque eu não sou como a Guga. Paulo ele vai falar, não, isso não existe. Não é porque você não é como aquela outra parte, aquele outro membro, que você ainda não faça parte do corpo. Você faz, você é necessário. Da mesma forma, ele vai dizer que a Guga ela não pode olhar e falar, como eu sou importante, e o André ele não é, então o André não pode fazer parte daqui. Isso tampouco pode existir, Paulo vai dizer. Porque mesmo aquele que aparente ser o mais frágil e menos necessário, ele é ainda mais necessário, Paulo ele vai dizer. Porque ele executa também uma função dentro do corpo. Quando falamos em igreja, portanto, a gente precisa entender que, diante da ideia de que a igreja não é um templo, não é o local para você se encontrar com Deus ou para você se salvar. Não é o local para você ir lá ver a Shekinah de Deus, como aparecia lá no Antigo Testamento, mas sim um agrupamento de membros que estão aqui reunidos com um propósito que nós veremos. Diante dessa compreensão, entender que você tem as suas características. E diante das suas características, conduzido pelo Espírito Santo, Deus ele te chama a fazer parte desse corpo. Sejam com características mais expressivas, ou mais aparentes, ou menos, ou como for. Você é valioso como parte do corpo ou da igreja de Cristo. Até porque Cristo, ele te ama. Cristo ama a sua igreja. Isso talvez até ajude a fazer mais sentido a ideia de quando nós estudamos lá sobre o casamento, né? A ideia que Paulo ele vai dizer que a relação que há entre o marido e a mulher como uma só carne, um só corpo, a ideia de que você não faz mal ao seu corpo e por isso você não faz mal à sua esposa, por exemplo, ele relaciona isso com Jesus também. A ideia de que nós somos o corpo de Cristo. Cristo, portanto, ele nos ama e ele nunca nos faria mal, apenas nos trataria com amor. Ok? Vamos continuar então, falando ainda a respeito de igreja ou sobre a forma como Cristo ele se relaciona conosco. Diante dessa compreensão, há um aspecto muito importante para a gente entender também sobre esse conceito. Se você quiser me acompanhar lá em Mateus, capítulo 18, nós temos ali uma informação que é bem interessante. Diante dessa compreensão de que a igreja, ela é amada por Cristo, de que a igreja é o corpo de Cristo, de que a igreja, ela, enfim, é composta por muitos membros que são diferentes, que têm ali funções diferentes, características diferentes, por aí vai.
nós temos aqui, a partir do verso 15 de Mateus 18, uma informação muito interessante a respeito de como Cristo vê a sua igreja. Vamos ler, a partir do verso 15 de Mateus 18, Jesus dizendo o seguinte: primeiro, se teu irmão pecar, vai perguntar-lhe, vai arguí-lo, vai, enfim, interrogá-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se seu irmão então fizer alguma coisa de errado, você chega lá e fala: Ricardo, olha, eu fiquei chateado porque você fez isso. Aquele dia lá que você falou que, não sei, minha roupa não estava muito legal, me chateou. Eu fiquei incomodado com isso. Aí o Ricardo, em amor cristão, sabendo que ele é pecador como eu, ele vai olhar para mim e vai falar: desculpa, eu não tinha essa intenção. E aí está tudo bem, ganhei o meu irmão e a gente está bem. Ele vai continuar. Se porém ele não te ouvir, se o Ricardo olhar e falar: não estou nem aí, eu fiz isso mesmo e faria de novo. O que você vai fazer? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Qual que é a ideia? O Ricardo não me ouviu. Eu vou lá e chamo a Soninha, logo a sogra já, né, para ter mais força. Vou lá no Ricardo e vou conversar com o Ricardo. Olha, a Soninha veio aqui para a gente conversar. A gente precisa resolver essa situação. Ou até a sua situação, que eu sei que você precisa resolver. Se ajustarmos isso, maravilha, tudo se resolve. Se não, há ainda um caminho para trilhar. E esse ponto é interessante. Jesus está falando aqui dentro da igreja. E perceba que ele está falando de problemas que acontecem dentro da igreja entre irmãos. Isso já adianta algo que nós veremos, que é: a igreja de Deus ela não é perfeita. Há problemas entre irmãos que vão acontecer. Há problemas, inclusive, que vão precisar de um passo além para se resolver. Que não vão se resolver rapidamente. A questão é, para que a igreja funcione, esses problemas precisam se resolver. Continuemos. Se não deu certo isso, se ele ainda não atender, no verso 17, dize-o à igreja, à comunidade, à congregação. Você traz até a congregação. E se ele recusar ainda assim ouvir a igreja, considera-o como não crente, como descrente. E aqui vem um ponto interessante para a gente pensar. Jesus, ele entregou uma autoridade muito grande à igreja. Não à instituição igreja, mas à sua comunidade reunida, ao agrupamento de crentes. Se alguém, em primeiro lugar, não está disposto a se resolver entre irmãos, essa pessoa, em última instância, ela não pode ser considerada como parte da igreja. A disposição de se resolver, de perdoar e de caminhar juntos, mesmo diante de eventuais problemas que podem acontecer, porque a igreja não é perfeita e somos todos pecadores, essa disposição precisa existir, porque sem ela, essa pessoa não pode ser considerada como parte da igreja de Deus. Nós veremos isso um pouco mais adiante, especialmente em Tiago, se você depois quiser estudar. A ideia de que o crente ele precisa ter essa disposição de perdoar e de se relacionar. Além disso, ele vai dizer que, diante de uma recusa, inclusive perante a igreja, a comunidade de membros reunidos, a igreja ela tem, a partir daí, uma autoridade quanto à remoção dessa pessoa de seu rol. Olha o que Jesus vai dizer no verso 18. E aqui é Jesus dizendo: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E ele continua: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Às vezes a gente usa esse texto de forma muito equivocada para a ideia de falar: quando tem pouca gente na igreja para o culto, Deus ainda está presente. E está, lógico. Mas esse texto ele traz uma ideia de autoridade para a igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, onde a igreja estiver reunida, eu estou lá para chancelar essa ideia, para apoiar essa decisão. A igreja, portanto, que somos nós, não a instituição, somos nós, o agrupamento de membros, recebe a autoridade de Jesus.
uma autoridade pautada no amor, na disposição de perdoar e de deixar o espírito cristão agir. Certo? Isso quer dizer que a igreja, tendo essa autoridade de Jesus, ela é perfeita? Não, não é. Como nós já vimos, introduzido já que há problemas entre irmãos que podem acontecer. E, inclusive, nós temos descrições bíblicas do próprio Jesus, inclusive, que mostram que a igreja ela teria problemas, que ela viveria dificuldades internamente. Se você quiser ler comigo, por exemplo, lá em Mateus ainda, algumas páginas anteriores, lá em Mateus capítulo 13, nós temos uma das parábolas que, a meu ver, é uma das parábolas mais tristes que há na Bíblia, né? Jesus contando para a gente. A partir do verso 24 de Mateus 13, Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha lá a partir do verso 24 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós estamos falando do campo de Deus. Ele semeia boa semente. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Um homem planta uma boa semente. Vem outro homem e planta uma semente ruim de uma erva daninha, vamos chamar assim, de algo imprestável, dentro daquele campo bom. E ele vai continuar dizendo, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus ele depois explica um pouco a respeito dessa parábola a partir do verso 36, e normalmente ela é entendida sendo o campo do Senhor como o mundo inteiro, em que Deus ele planta boas sementes, e o inimigo de Deus, Satanás, planta más sementes, enviados por ele, e ambos crescem juntos até o fim dos tempos. Ou entendido de forma mais específica como sendo o universo da própria igreja. A igreja é o campo de Deus, e dentro dela tem a boa semente e a má semente, plantada pelo inimigo de Deus. De toda forma, se você ir por um caminho ou outro, a ideia que essa parábola traz é, na realidade que nós vivemos, existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que são conduzidas e enviadas por Deus, e pessoas que não são, que são conduzidas e enviadas, mesmo que não necessariamente diretamente, mas que ainda assim praticam as mesmas ideias e são conduzidas pelo inimigo de Deus. E o detalhe interessante aqui, e triste talvez, é que ambos são idênticos. Ambos são idênticos. Por isso Jesus ele vai dizer, olha, não tire um deles, porque você não tem capacidade de olhar e falar, esse daqui é de Deus e esse daqui não é. Assim como era impossível olhar e falar, esse daqui é joio e esse daqui é trigo. E diante disso, quando a gente pensa em igreja, seja numa aplicação direta dessa parábola, ou como uma implicação do mundo inteiro assim, essa divisão constante, a gente pensa claramente que no ambiente da igreja, nós teremos também esses dois tipos de pessoas. E isso faz com que, naturalmente, a igreja ela tenha conflitos. Porque você tem tanto aqueles que são enviados por Deus ali dentro, que estão querendo seguir, são boa semente querendo seguir a Deus, quanto aqueles que não são. E o pior é que nós temos ainda um terceiro grupo, que é ainda mais comum, daquelas pessoas que são boas, enviadas por Deus, mas que são tão pecadores quanto eu, que muitas das vezes faz um monte de coisa ruim. E que fica parecido com o joio. Sabe? A gente também tem esse grupo. E aí você olha para essa realidade e fala, eu não consigo discernir. Porque é impossível. E Jesus, inclusive, vai falar, você não pode fazer isso.
Porque eu não consigo olhar e falar, a Andréia não é de Deus, então vamos pegar aqui e vamos jogar ela para fora da igreja. Porque eu posso acabar tendo o risco de olhar para ela, não entender direito e tirar alguém que era de Deus daqui. Por isso eu não posso agir dessa forma. É evidente que nós já lemos antes que há também uns processos de relacionamento na igreja. Porque a própria Andréia, se não fosse, que é de Deus, uma maravilha, Andréia, mas se eventualmente não fosse, Deus o livre, ela agisse então de uma forma que ela não demonstrasse o espírito cristão, como nós lemos antes, de perdoar o irmão, de resolver a situação e de viver bem, isso naturalmente a afastaria do meio, a afastaria da igreja. Entende? Em todo caso, pensemos então, quando falamos da ideia de igreja, nós vemos que Cristo a ama, que Cristo ama o grupo de pessoas que se dedicam a Ele, que Cristo ama essas pessoas que se reúnem para servi-lo, que Cristo a ama a ponto de dar a vida por ela, que nós somos santuários de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e que por isso, ao habitar em nós, somos conduzidos a viver nesse corpo, diferentes como somos, mas unidos no mesmo propósito. Mas que, mesmo esse povo, ainda terá problemas. Porque temos joio e trigo, servos de Deus e do inimigo de Deus. E temos ainda, dentre a maioria dos servos de Deus, pessoas que dificilmente vão conseguir viver uma vida tão boa a ponto de não causar problemas entre eles. E por isso criar atritos ainda dentro da igreja. Mesmo aqueles que são sinceros. E como para nós é impossível olhar e discernir, esse é de Deus e esse não é, Deus, por um princípio de misericórdia, fala, você também não vai tirar ninguém. Para que você não se arrisque a tocar naquele que é fiel, que é sincero. Por favor, pastor Nilo. Qual contexto especificamente, pastor Nilo? Maravilha, está bem. Maravilha. O pastor Nilo, ele pontuou então, para quem está em casa também ouvir, perguntando se, num contexto de um grupo de pessoas, se isso acontece ou se apenas acontece no contexto de um grupo de pessoas, ou se também poderia acontecer num contexto de uma organização religiosa, de uma instituição religiosa. Isso é perfeito, pastor, para a gente poder pensar na seguinte linha. A ideia é que Deus, ele conduz a sua igreja como cabeça da igreja, desse corpo. E a igreja, naturalmente, ela é conduzida assim. Só que como a igreja ela é humana, ela comete muitos erros também no processo. E a parte humana da igreja, ela, por vezes, acaba distorcendo, mesmo sem querer, muitas vezes, a vontade de Deus, porque ela não conseguiu entendê-la completamente. Sim, isso pode acontecer. A questão é, o que nos acalma um pouco é saber que Cristo continua sendo o cabeça da igreja. E por isso, mesmo diante das nossas falhas como líderes de uma instituição religiosa, ou mesmo de nosso grupo, pensemos aqui, por exemplo, nós como igreja, se nós decidíssemos conduzir aqui a igreja e falar, por exemplo, o André, a partir de agora, vai ser o nosso líder aqui. E, na realidade, não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o Saulo fosse o nosso líder aqui. Mas a gente entendeu, por alguma razão, que fosse o André. A gente entende que Deus ainda assim está conduzindo a sua igreja. Em um dado momento, ou ele vai transformar o André a tal ponto de que ele consiga conduzir e liderar esse grupo, ou ele vai fazer com que o Saulo ele assuma essa função. Então, de fato, nós como membros falhos e pecadores, a gente pode às vezes acabar atrapalhando a causa de Deus, ou mesmo não há razão nenhuma para pensarmos que mesmo dentre a liderança da igreja de Deus, nós não teríamos também joio. Isso pode acontecer, obviamente. A ideia é que, mesmo nesse contexto, Deus ele ainda é o cabeça da igreja, e ele vai a conduzir. É o que nos traz esperança, mesmo diante desses problemas. Mas muito obrigado pela pergunta. Conseguiram entender bem a pergunta e a resposta que o pastor Nilo colocou? Maravilha. Pensemos então assim, quando você pensar na ideia de igreja, pensar que é esse grupo de pessoas.
Pessoas, em sua maioria, sinceras, fiéis a Deus, mas que ainda são pecadores e cometem muitos erros. E que no meio dessas também tem as pessoas que não são fiéis, sinceras, tem o joio também misturado, como nós vemos. E diante disso, a gente já se relaciona com a igreja com alguma maturidade. De pensar, olha, eventualmente eu vou acabar me machucando com o André. Vez ou outra eu vou acabar me machucando com o Rubão. Só que faz parte do processo cristão eu chegar lá no Rubão, dar um abraço nele e falar, Rubão, me desculpe. Ou então, olha, eu me chateei com isso. E ele olhar e falar, olha, me desculpe. E a gente seguir a vida assim. Porque esses entraves, eles eventualmente vão acontecer. Eu só não posso, como cristão, olhar e falar, não, André, eu não vou te perdoar e não quero saber de você. Porque o espírito cristão não estaria em mim. É evidente que às vezes pode demorar um pouco mais de tempo para cada um conseguir lidar. O tempo, Deus, ele age em misericórdia. Mas a atitude, ela deve ser essa. Na igreja, há essa percepção. Inclusive por você entender que Cristo é o cabeça da igreja. Nesse ponto todo que nós temos falado. Não sou eu que mando em mim, não sou eu que vivo por mim. Cristo é quem vive por mim. Se Cristo espera isso de mim, eu vou viver dessa forma. Por exemplo. Ok? Vamos seguir então, falando apenas a respeito de um último aspecto ainda negativo sobre a igreja, e depois nós encerraremos com o último texto, falando do para que igreja, neste caso. Né? Vamos lá para Apocalipse, se você quiser ler comigo. Lá em Apocalipse 3, no final do capítulo, nós temos o encerramento de uma sessão que fala a respeito da progressão da igreja na história humana. Nós temos aqui João enviando cartas a 7 igrejas e, profeticamente falando, é tradicionalmente interpretado que cada uma dessas igrejas representaria uma fase histórica da igreja cristã, desde a vinda de Cristo até o seu retorno. Ok? Quando nós chegamos nessa última igreja, lá no versículo 14, a igreja de Laodiceia, nós entendemos profeticamente que essa igreja ela é uma representação do nosso período atual, de como a igreja cristã ela existe atualmente. E eu não sei você, mas quando eu leio, eu consigo realmente ver isso muito claramente. Triste, mas muito claramente. O que diz ali para a gente? Verso 14 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A descrição que nós temos dessa última fase da igreja, que se aplicaria à nossa realidade hoje, e que infelizmente, não sei você, mas eu vejo isso, na nossa realidade cristã hoje, eu não falo especificamente do adventismo, no cristianismo como um todo, a realidade ela é muito próxima a isso. Às vezes, quando conversamos com colegas pastores de outras denominações, ou quando vemos essa realidade em outras denominações, percebemos algo muito semelhante. A ideia de vermos o cristianismo dessa forma. O cristianismo se vendo como eu sou ótimo, eu tenho tudo, eu tenho riquezas, eu sou maravilhoso. Se pensarmos, por exemplo, no adventismo propriamente dito, a igreja adventista hoje é uma igreja de referência, uma igreja muito boa. Todo mundo acha incrível o sistema educacional, o sistema de saúde. Temos uma mensagem bíblica incrível, muito boa. E se olharmos para isso, é muito fácil olharmos e falarmos, eu sou muito bom, como a igreja de Laodiceia vê. Mas no fim das contas, Jesus olha para a igreja e diz, você não sabe que você é pobre, cego e nu. Porque você não é quente nem frio, você é morno. Infelizmente, há um contraponto muito forte no cristianismo hoje, entre aquele status externo, que você olha para o cristianismo, olha inclusive para o adventismo e fala, que incrível, que maravilhoso. Só que quando nós olhamos para nós mesmos como igreja, às vezes nós estamos muito mornos. Nós vamos à igreja, vez ou outra,
Então, eu já mencionei isso. Se você vir no sábado nessa igreja, você vai ter dificuldade de sentar. Se você vir na quarta-feira ou no domingo, você pode escolher o banco que você quiser. Porque essa vontade de estar na igreja não existe. Eu vou na igreja, mas de alguma forma. Então, eu ainda falo de Jesus vez ou outra, mas de pregar o evangelho, de viver isso, o cristianismo ele perde isso. A ideia de realmente essa ênfase forte, quente, como Jesus ele vai mencionar. É evidente que isso não representa o todo e não representa o geral, né? E a gente menciona sempre, né, que profecias bíblicas muitas vezes são descritas para que você entenda que elas vão se cumprir no aspecto amplo, mas para que elas não se cumpram na sua vida. E ao gente olhar para essa realidade, por exemplo, de uma igreja morna, que nem está frio bastante para banalizar tudo e falar, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, e nem quente o suficiente para viver realmente o evangelho, isso, embora profeticamente represente o período final do cristianismo, você não precisa viver isso. E você é convidado a viver uma coisa diferente. A viver um cristianismo forte, quente, como Jesus vai apresentar. E ele mesmo vai aconselhar que você, diante dessa realidade, mesmo que o cristianismo como um todo acabe existindo assim, que você, no verso 18, compre de Cristo ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O convite de Jesus é para que diante de uma igreja que eventualmente funcione assim, você viva de forma completa o evangelho. Viva de fato isso. E aqui, nesse contexto, a gente já começa a entender para que a igreja serve. Se eu penso, por exemplo, mas se a igreja então não serve como templo para me mostrar a salvação, no sentido didático que o templo mostrava, né? do processo de salvação de fato. Se a igreja não serve para eu encontrar Jesus lá, para que a igreja serve? Porque se a igreja é um aglomerado de pessoas, para que essas pessoas estão reunidas? E a gente tem vários textos bíblicos que deixam isso claro. Mas tem um em especial que, a meu ver, resume um pouco isso e eu quero encerrar com ele. Se você quiser acompanhar comigo, está lá em Tiago. Finalzinho de Tiago, um pouquinho antes do Apocalipse. Tiago capítulo 5, a partir do verso 12. Tiago ele encerra sua carta, que é muito forte, inclusive, falando algumas coisas sobre o ser igreja. Do para que existir igreja. Porque você pode talvez se sentir tentado a pensar, bom, se o Espírito Santo ele age em mim, se Jesus ele, enfim, atua na salvação internamente, se eu sou a moradia de Deus, o Espírito Santo, para que ir até uma igreja, né? Para que viver a igreja? Tiago ele descreve um pouco isso para nós. A partir do verso 12, no capítulo 5 de Tiago, olha o que ele diz. No finalzinho já, encerrando a sua carta. Acima de tudo, porém, meus irmãos, primeiro, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vai continuar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Basicamente, o que Tiago ele fala da existência de igreja. A igreja ela existe, você deve estar numa igreja para realmente viver a igreja. Para a gente poder se ajudar e viver nessa realidade difícil até que Cristo venha. Para eu olhar e falar, Gabriel, você está sofrendo, você está com dificuldades lá na faculdade, porque direito é difícil. Então, vamos lá, vamos orar junto, se precisar, porque, olha, tem a Guga, que ela é formada em direito, uma especialista na área, qualquer coisa a Guga vai lá e te dá uma aula. Irmão, você está sofrendo porque na sua família está precisando de ajuda, vamos lá, a gente vai orar com vocês, vai aconselhar. Tem um irmão que é psicólogo, ele vai lá te ajudar nesse processo.
Está precisando porque aconteceu um desastre na sua casa, caiu o telhado, vamos lá, a gente vai se juntar e vamos lá reconstruir. A igreja, ela serve para viver como igreja. Para diante desse mundo perturbado que a gente vive, até que Cristo retorne, a gente consiga, em primeiro lugar, vivermos juntos e anteciparmos o reino de Deus, no mínimo em nosso meio. No mínimo em nosso meio. O problema é que se a gente não vive dessa forma, aí sim a igreja perde seu sentido. Se a gente vive uma experiência religiosa apenas formal, de pensar, vez ou outra eu vou para a igreja, eu vou devolver meus dízimos, eu não vou trabalhar no sábado, eu vou fazer isso ou não, pouco serve para a ideia de igreja isso. Porque a igreja é realmente viver junto. Se apoiar, estarmos juntos nesse processo. Esse é um primeiro ponto extremamente relevante do para que a igreja existir. E muito embora a gente tenha ciência de que a igreja tem os seus problemas, como nós já vimos, eu posso te garantir que mesmo diante de muitos problemas, você conseguirá viver muito melhor na igreja do que fora dela. Porque mesmo que você esbarre com um joio, vez ou outra, com alguém que você acha que é joio, muitas das vezes você vai esbarrar com trigo. E olhar assim e falar, nossa, esse irmão me ajudou tanto nesse período. Porque esse processo de convivência é para isso que a igreja serve. Para a gente estar junto aqui, caminharmos juntos. E o segundo e o mais importante aspecto da igreja, que é um desdobramento disso, Tiago ele também menciona. E eu termino com isso, né? Verso 19, o que ele vai dizer? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Basicamente, Tiago está refletindo aqui, aplicando diretamente para a igreja, mas refletindo de forma geral, a respeito daquilo que Jesus fala lá em Mateus 28, sobre a função da igreja. Além da gente conseguir conviver juntos e nos ajudarmos nesse processo, a igreja existe para pregar. A gente se organiza para isso. Por isso que você vem a uma igreja, por exemplo, para aprender sobre a Bíblia. Para que você cresça individualmente, cresça como membro de Cristo, desenvolva os seus dons e se capacite para poder anunciar o Evangelho. Anunciar o reino. Para falar para aquela pessoa que está se perdendo que tem algo além. Entende? A igreja, portanto, ela não serve para te salvar. Porque quem te salva é Jesus Cristo. Numa relação íntima e constante que você tem com Ele. A igreja não serve para você vir encontrar Jesus, porque você encontra Jesus diariamente na sua casa, orando, estudando a Bíblia e vivendo com Ele. A igreja ela serve para você vir cá aprender sobre Jesus. Você precisa aprender para amá-lo, né? A Bíblia fala isso. Serve para você vir para juntos adorarmos a Deus, louvarmos a Ele, e para você viver com quem está aqui do seu lado, caminhando para o céu junto com você. E aí juntos, se ajudando nas dificuldades que nós temos, a gente vai pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. É para isso que a igreja existe. Eu sei que essa igreja é muito falha, ainda assim. Mas que esses pontos positivos consigam te nortear. Para que você possa, apesar das falhas e das dificuldades, ainda estar feliz na casa de Deus, como nós chamamos, sendo servo dele.